Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao meu canal. E no Fala Belle de hoje nós vamos falar sobre chamado. Não fuja do seu chamado. Deus tem um chamado para a vida de cada um de nós. E como eu falei, o chamado, ele é muito específico. Ele é especial, ele é único para cada filho. E você já tem desfrutado da obediência em viver o seu chamado? Hoje eu quero compartilhar com vocês o exemplo de 3 homens bíblicos que, num primeiro momento, pensaram em fugir do seu chamado, mas como todo bom filho, resolveram, depois do primeiro susto, seguir o caminho da obediência, e foram homens que marcaram a história bíblica, a história de várias pessoas, de homens e mulheres de Deus, e servem para nós até os dias de hoje. O primeiro homem que eu vou falar aqui se chama Moisés, isso mesmo, Moisés, que foi príncipe ali no Egito, um homem que foi separado por Deus para a libertação de toda uma nação, de todo o povo de Israel. E Moisés, quando ele ainda estava no Egito, ocorreu ali um incidente, não é? Onde ele, por ver um hebreu sofrendo nas mãos de um egípcio, ele foi lá, tomou aquelas dores e acabou matando esse egípcio. E por conta dessa ocasião, não é, que destinou na morte, que finalizou na morte desse egípcio, Moisés foge daquele lugar para nunca mais voltar ali. E quando Moisés está bem confortável, já está pensando que sua vida está organizada, quem tem um encontro com ele é o próprio Deus através da sarça ardente e pede para que ele volte ao Egito e liberte o povo. E Moisés, depois desse pedido de Deus, um pedido grandioso de Deus para com ele, Moisés diz assim: "Mas quem sou eu, Senhor, para que livre a mão do povo de Faraó?" E muitas vezes nós somos como Moisés. Nós perguntamos para Deus: "Mas quem sou eu? Isso é tão grande para mim? Isso é tanto para mim? Quem sou eu? Quem sou eu?" E muitas vezes essa crise na nossa identidade de quem eu sou é o que nos leva a não viver o chamado que Deus tem para a nossa vida. O segundo homem que eu queria falar aqui para vocês, ele se chama Jonas. Jonas foi um profeta, um homem separado por Deus para levar a palavra, para levar ao povo uma palavra de salvação. E ali, quando ele é enviado por Deus, já no primeiro capítulo, o livro de Jonas já começa contando essa história inusitada, desse pedido de Deus para que ele fosse até a cidade de Nínive para levar ali a palavra para aquele povo. Jonas simplesmente pega o seu barco e vai para um outro lugar, tentando fugir do seu chamado, porque ele simplesmente achou que aquele povo não era merecedor de ouvir a palavra de salvação. E Jonas, ele vai embora e acontece todo aquele episódio que é bem conhecido por todos nós, de quando ele é engolido pelo peixe gigante, ele se arrepende e ali Deus o lança através da boca daquele peixe no destino certo, e ele prega para toda aquela cidade e aquela cidade se arrepende dos seus pecados. E o terceiro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é o exemplo de Gideão. Vai nessa tua força. Então Gideão, quando ele teve o encontro com o anjo do Senhor, e que o Senhor disse a ele: "Olha, eu vou através de você livrar todo Israel das mãos dos midianitas", Gideão mais uma vez questionou a Deus: "Mas quem sou eu no meio, do meu povo, no meio da minha família?
eu sou o menor de todos. Dentre as 12 tribos, a tribo dele era a menor, ele era a menor tribo. E dentro da família dele, ele era o menor. Então Gideão olhou para as condições dele, para quem ele era naquele momento, e ele não se viu capaz de liderar o seu povo e junto com o povo derrotar os midianitas que há tanto tempo faziam opressão sobre o povo de Deus. Mas você percebeu que Deus, ele se utiliza de pessoas que aparentemente são incapazes, de pessoas que são improváveis? Você já parou para pensar se você não pode ser um improvável de Deus? No caso de Moisés, nós podemos ver que o que fez Moisés desejar fugir primeiramente do seu chamado foi o medo de voltar ao lugar e à situação onde lhe causou uma experiência de dor. Talvez você esteja agindo como Moisés. Você até sabe o seu chamado, você sabe o que Deus ele tem preparado para a tua vida, onde ele quer te usar. Mas talvez esse lugar que você precise ser usado é o lugar onde traz a tua referência de dor, traz para você um passado que você quer esquecer, que você não quer pisar lá novamente, que você não quer relembrar. Mas é lá aonde Deus ele quer te usar. Mas Moisés, para a nossa alegria, para a alegria do povo de Deus, Moisés ele renunciou a si mesmo, ele renunciou, ele só pediu a Deus uma ajuda, Deus disse que seria com ele e ele foi lá e cumpriu a sua missão. No caso de Jonas, talvez você também possa se identificar, é o ressentimento, é você se achar melhor do que os outros e querer usufruir individualmente da benevolência de Deus. É você achar que muitas vezes a tua família que está ao redor não merece a graça de Deus. É você achar que no teu trabalho, aquelas pessoas que te perseguem, que te oprimem, não merecem ouvir a palavra de Deus e você muitas vezes se cala. É você estar diante de um algoz, de alguém que já te fez mal e muitas vezes não levar essa palavra porque você sabe que essa palavra é mais penetrante do que 2 gumes, ela leva ao arrependimento e através disso aquela pessoa ela vai ser livre, ela vai ser perdoada e talvez você queira que ela sofra, talvez você queira ver uma justiça de Deus punindo, trazendo punição para a vida de alguém. Ou talvez você seja como Gideão, que por medo, pelo complexo de inferioridade, resolveu de imediato não acreditar que ele poderia, mesmo com toda a força que Deus havia lhe concedido, não cumprir o seu chamado. Achar que você não pode, achar que você não é capaz por não acreditar em si mesmo. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você se identifica com Moisés, com Jonas ou com Gideão, tem uma saída para você. Confia no Deus que disse que seria com você. Deus, ele falou que seria com Moisés. Deus, ele foi com a boca de Jonas. Deus, ele foi com Gideão, na força de Gideão. Então, Deus é o mesmo, ele também está com você, para que você cumpra o seu chamado, para que você faça aquilo que Deus te destinou a fazer. Não tema as pessoas, não tema o seu inimigo, não tema a força de quem vem de encontro a você, mas confie no Deus que confiou a você essa missão. Você pode se olhar e se ver tão pequeno, você pode se olhar e se ver tão fraco ou até mesmo fragilizado pelas circunstâncias da vida, mas o Senhor, ele te dá força, o Senhor, ele te encoraja e o Senhor coloca na tua boca, ele coloca nos teus lábios uma palavra de poder e de arrependimento para a salvação de todo aquele que nele crê. Uma pessoa na Bíblia que fala muito sobre chamado é Paulo. Lendo a palavra de Deus, eu percebo que Paulo ele fala muito desse chamado.
Paulo, todo o tempo que ele escreve, que ele se refere para Timóteo, ele fala sobre esse chamado. Vamos cumprir o nosso chamado. E eu queria que você relembrasse as palavras desse grande homem de Deus, do apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, em 2 Timóteo de 1 ao 7, 2 Timóteo 1 a 7, que diz assim: eu não te dei um espírito de temor, mas de ousadia, de poder, amor e moderação. Esse é o espírito que Deus nos tem dado. Um espírito que não é o espírito de temor, mas é um espírito de ousadia, de poder, de amor e de moderação. Tome posse dessa palavra, comece a desfrutar daquilo que Deus te chamou para ser no reino. Nós somos soldados de um exército poderoso e invencível. E ao lado do nosso general, nós não perdemos nenhuma batalha. Então, que Deus te abençoe, que você seja edificado por essa palavra e que se essa palavra trouxe algo ao teu coração, curte essa mensagem. Se ela vai servir para a vida de alguém, assim como serviu para a sua, compartilha e coloca aqui nos comentários o que Deus falou ao teu coração através disso. E lembrando, se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores para que você compreenda o que eu estou falando para você aqui agora, você pode assistir o vídeo que fala sobre propósito e o vídeo que fala também sobre chamado. Então, que Deus te abençoe, que você possa desfrutar da graça de Deus sobre a sua vida no dia de hoje.